seu encontro nesta manhã, igreja, é com a palavra de Deus em Efésios 2, 1 a 10, o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Você encontra depois dos 4 evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Vamos ao capítulo 2 desta carta, um texto conhecido, mas fundamental para a nossa caminhada e entendimento da fé. Efésios capítulo 2, vamos ler de 1 a 10 na palavra do Senhor. Você está atento à palavra na sua vida? Você está ouvindo, lendo a palavra? Você está agora voltado para a palavra, para acompanhar a palavra? Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Tudo quanto dissermos e ouvirmos precisa ser conforme a palavra. Estamos cansados da voz de homens, não precisamos mais vozes humanas. Estamos sedentos, famintos pela palavra de Deus, e enquanto não a encontrarmos, assim ficaremos. Que nesta manhã a palavra de Deus então fale alto e alimente cada um de nós. O seu coração, a sua mente estão dispostos para a palavra de Deus esta manhã? Que assim seja em cada um e em todos nós. Ouça a palavra do Senhor, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Certamente será proveitoso ouvirmos a palavra de Deus mais uma vez. Ouçamos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco
em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esta é a palavra do Senhor. Eu estava fazendo um curso, nível de pós-graduação. A classe era de formação espiritual, uma das matérias do curso. Nos reuníamos toda manhã, e uma doutora em teologia comandava aquele momento. Aprendíamos sobre a orientação de formação espiritual que era adotado ali pelo curso, e também ela nos levava a mostrar a prática. Bem, cheguei para a primeira aula, estávamos ali numa roda de umas 10 pessoas, num círculo, não a conhecia, não conhecia a professora, e ela adentrou, cumprimentou, etc. Conversamos um pouquinho ali, e ela então se posicionou para iniciar a aula. Ela tirou da sua bolsa uma vela, colocou no meio do círculo. Estou falando de uma matéria de formação espiritual num seminário evangélico. E colocou a vela no meio do círculo, acendeu a vela, tirou um lenço feminino que ela tinha em volta do pescoço e com muita habilidade jogou, e o lenço fez um círculo em volta da vela. E assim nós começamos uma manhã de devocional e busca espiritual. Fiquei olhando para a vela, para o lenço, tentando ver como é que eles poderiam me ajudar naquela manhã, minha caminhada com Deus. Bem, estou dando aqui um fato para você, verídico, mas estou dando apenas um iniciozinho para chamar a sua atenção que nós vivemos dias desafiadores. O mundo fora da igreja, fora do campo do Senhor, é um desafio tremendo e acelera nos desafiar nas verdades cristãs. Mas nesta manhã quero chamar a sua atenção, igreja, alertá-lo, até numa mensagem num formato um pouco diferente. Quero chamar a sua atenção para a luta interna, que é a mais perigosa e a mais sutil de todas. Dentro do campo conhecido como campo do Senhor, dentro do campo evangélico, sim, dentro do campo chamado batista também, há uma luta tremenda. São dias difíceis. E eu quero identificar essa luta principalmente ou especialmente com o termo espiritualidade. Um termo que está na cultura, um termo que está aí fora. Espiritualidade está na onda. E há um problema então que temos que ficar atento no mundo, a parte da fé cristã. Mas temos que ficar muito atento dentro do campo que se identifica como cristão, evangélico, até batista, igreja inclusive. Espiritualidade. Século XIX, talvez até ali a Segunda Guerra Mundial, foi o tempo do cientificismo. Isto é, o mundo é material, a realidade é material, não há nada além disso, e a ciência descobre as leis de tudo isso, e a ciência então vai ter todas as respostas apenas com o uso da razão humana. A razão humana sozinha é
hábil e capaz de resolver todos os problemas humanos, simplesmente usando as leis da natureza, da matéria, etc. E o ser humano foi reduzido aí então o quê? A uma máquina material. Isso foi apertando, até que, podemos dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, e mais intensamente, talvez 30, 40 anos atrás, creio que mais ainda, explode uma reação. O ser humano, como que se viu numa camisa de força, foi ficando engessado, e não havia nenhum espaço para o seu lado espiritual. E aí há uma reação, e surge essa busca, esse descobrir de espiritualidade. Como é que o mundo vê essa questão aí fora? Apenas para ilustrar, iluminar nosso pensamento, deixe-me ler duas manifestações que vêm do mundo, vêm da cultura. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. E esse algo maior, cada um abraça o que quer. Alguns abraçam uma árvore, alguns abraçam os animais, alguns abraçam uma entidade metafísica que o budismo propõe. Enfim, cada um tem a sua. Outra manifestação, apenas para completar a nossa ilustração do que está acontecendo por aí. Espiritualidade é o reconhecimento de que há uma realidade maior, de natureza cósmica e divina, maior do que nós, da qual fazemos parte. E essa espiritualidade envolve a consciência da evolução de um sentimento ou crença nesse algo total e maior que a própria pessoa. Novamente, sem definir esse algo maior, mas falando que da qual fazemos parte. Aí já é uma visão tanto quanto panteísta, que é o que domina aí fora. Bem, você deve ter ouvido a palavra espiritualidade por aí. E se você tem alguma entrevistinha com um artista, é possível que ele vai falar da sua espiritualidade. E talvez não vai concatenar dessa forma técnica que um pensador colocou, mas na informalidade ele vai manifestar posições que você vai identificar como encaixando-se ou moldando-se, refletindo esse tipo de visão, essa espiritualidade lá fora. Mas, como eu falei, já apontei nesta manhã, e nós como igreja temos que ficar espertos biblicamente, com discernimento. Temos que ficar atentos para a espiritualidade que adentra também na influência até mundana, aos campos do Senhor, às igrejas. A espiritualidade progressista, espiritualidade cristã progressista. Pastores abraçam esta visão, igrejas estão abraçando, é crescente, me parece. Conheço um pouco mais fora do Brasil, mas percebo, não acompanho de perto, mas percebo um crescer também, como sempre acontece, entre as igrejas chamadas evangélicas. Deixe-me falar um pouquinho para você, apenas pincelar um pouco, no geral, o que seria um pacote dessa espiritualidade progressista cristã. Esses progressistas cristãos, em geral, têm desprezo pelo Antigo Testamento. A Bíblia não é descartada por eles, de forma nenhuma. Se é um pastor, ele vai ler a Bíblia, ele vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a autoridade bíblica é desentronizada. A interpretação da Bíblia e a ética bíblica deve ser submetida às revisões da cultura progressista e neomarxista que está à nossa volta. Então é sutil, cuidado. Você que esteve aqui e ouviu minhas mensagens baseadas na tentação de Jesus, lembre-se que o diabo usou a palavra. Cuidado. E mais, os progressistas creem que o ser humano não é essencialmente culpado e mau, ele é até bom. O problema é que ele está corrompido pela sociedade.
E qual é o problema da sociedade? No que ela corrompe? A sociedade está corrompida pelo quê? Opressão econômica do pobre, bem como a opressão da mulher, a opressão de etnias e a opressão de gêneros sexuais. Estes são oprimidos pela moral bíblica tradicional. Os progressistas definem pecado como opressão, então, logicamente, definem pecado como opressão das minorias sexuais e étnicas e opressão dos pobres. Os progressistas entendem que a salvação vem da ideologia socialista, que reestrutura a sociedade, tanto com a economia socialista, como com a ética de gênero, sexual e feminismo. Jesus Cristo é o profeta promotor dessa ideologia socialista. Jesus veio anunciar o milênio, a nova terra harmoniosa que a ideologia irá criar na terra. Os progressistas acreditam que o Estado, a ideologia e o partido político são os meios essenciais para a construção da nova terra, do milênio harmonioso que o profeta Jesus anunciou. E salvar o verde, a causa ecológica é fundamental. A igreja deve ser, aliás, sobre o verde, deixe-me dizer, Deus criou o mundo, Ele nos deu a natureza é nos dada como uma mordomia, ela não realmente nossa, é do Senhor. Ele disse para desfrutarmos, ela é necessária para a nossa sobrevivência, mas nem nada disso, certamente, Deus nos permitiu o abusar dela. Mas essa é uma visão bíblica de criação. O que eles propõem, o que eles abraçam, é a visão que está aí, uma filosofia de salvação do ser humano, do planeta, pelos seus próprios esforços. Enfim, é algo diferente, mas só apenas uma pincelada. Continuando, eles acreditam então que Estado, ideologia, partido político são os meios essenciais para a construção do milênio harmonioso, da nova terra, novos céus que o profeta Jesus anunciou. A igreja deve ser uma agência contribuidora, participante desse grande projeto progressista, ajuntando-se ao Estado e à ideologia. Os progressistas veem a fé e a crença bíblica como líquidas, isto é, as verdades cristãs são sujeitas ao constante progresso da cultura, e a esperança e o esforço é que, assim progredindo, a fé cristã irá ainda se harmonizar com as outras religiões. Os progressistas promovem o misticismo de buscar mais e mais a união metafísica com a divindade, através de certas liturgias, especialmente a contemplação abstrata, em geral seguindo monges místicos do passado. Por isso, a devocional, baseada no ler, entender, meditar e aprender o texto bíblico é desconsiderada. O esforço para sentir Deus e crescer na unidade metafísica com Deus substitui a busca de se ser moldado pela palavra de Deus. Os progressistas finalmente ensinam que esse unir é um modelo que se aprende com Jesus Cristo. Mas esse unir não requer a mediação do Cristo crucificado. Aliás, a necessidade de uma morte sanguinária de Cristo causa repulsa. Jesus Cristo e a morte dele é um exemplo apenas e não uma substituição penal para pecadores culpados. E não é uma questão de que estamos mortos espiritualmente, isto é, mortos para a vida com Deus. Aí está um pacote até muito resumido, um tanto quanto genérico, sim, mas você vai encontrar pastores, pastoras, igrejas, campos, chamados evangélicos, para não falar fora do campo evangélico. Eu creio que o Papa Francisco é essencialmente progressista, mas no campo evangélico, inclusive batista, vamos encontrar aqueles que também se declaram abertamente nessa direção. Porém, não vêm todos 100% declarados.
O problema que temos que ficar atento são com a manifestação disso em pequenas porções ou porções maiores. A manifestação disso, mas num desses pontos, sem manifestar bem os outros. E o que nós encontramos é que muitas igrejas e pastores não estão ainda 100% nesse pacote, mas já estão contaminados em boa medida. Já refletem muitos aspectos disto. E é por isso que é preciso uma atenção maior ainda. E como a internet deu um púlpito mundial para quem quiser, nós vivemos uns dias da propagação de tudo, com criatividade, com esforço midiático, e a coisa é violenta, é poderosa, e as sementinhas vão sendo plantadas aqui e ali. Meu curso de doutorado, eu tive uma colega pastora, muito convicta. Recentemente cruzei com a igreja onde ela está pastoreando na cidade de Washington. Batista, ela pastora batista, a igreja batista, é no site, na página inicial, tudo isso que eu coloquei aqui já em grande parte abertamente refletindo e apresentando a igreja e apresentando para tentar ser palatável para a cultura e a sociedade à volta. Uma das coisas que na primeira página já diz: todos os gêneros sexuais são bem-vindos entre nós. Dito isto, nós não vamos nesta manhã tratar do que exatamente estão dizendo e falando nessas novidades perigosas. O que eu quero fazer com você, conosco, igreja, é nós olharmos pontualmente o texto bíblico e ver a espiritualidade aqui que nós encontramos nas Escrituras. E eu alerto então você que é uma espiritualidade antagônica ao que está na cultura, e deixe-me dizer que antagônica também é a muitos que estão dentro do campo chamado Igreja do Senhor e pastores e etc. É antagônica. E quando eles percebem que rejeitamos esta visão deles e temos esta visão de espiritualidade baseada nas Escrituras, no entendimento histórico da fé cristã, através dos séculos, eles simplesmente descartam e rótulos são usados. Essa é uma tática na batalha ideológica fora da igreja, dentro da cultura da sociedade, e é uma tática também que adentrou ao campo do Senhor, onde há essa penetração progressista e nessa espiritualidade progressista. E aí então, quando nós ficamos com a visão bíblica, nós nos encontramos num antagonismo muito grande. Mas não se sinta mal com o antagonismo. Sim, a visão progressista é de buscar uma harmonia ao sacrifício da verdade bíblica. Mas antagonismo foi algo que os nossos irmãos no primeiro século viveram na era apostólica. Os apóstolos viveram, o Senhor Jesus Cristo viveu o antagonismo. Se você quer andar com Jesus Cristo, prepare-se para ter que conviver muitas vezes com o antagonismo. A luz e as trevas não se entendem. A verdade e o erro não se entendem. E não podem se entender. Espiritualidade antagônica esta que o texto que nós lemos nesta manhã nos apresenta. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus Cristo aqui, cuidado, você que está exposto à internet, talvez alguns livros, palestrantes interessantes, pastores batistas, por exemplo, muito progressistas, ou presbiterianos. Cuidado, discirna a espiritualidade antagônica da palavra, porque é muito fácil confundir, é sutil. Não é que eles não falam na palavra, não é que eles não leem na palavra, não é que eles não falam de Jesus Cristo. E sim, muitas vezes eles vão ficar com a verdade bíblica, a espiritualidade bíblica, alguns aspectos, mas depois em outros dão uma rasteira e entram com aspectos que não são bíblicos.
Discerna, meu irmão, que a nossa igreja possa ser firme e saudável na verdade bíblica e rejeitar toda onda e tendência que é popular, que é do momento, mas que não está baseado realmente na palavra de Deus, no entendimento ortodoxo, histórico da fé cristã. Então, nesta manhã, quando citamos os progressistas, meus irmãos e igreja, nós estamos querendo olhar para a palavra. Ao citar progressismo, alguém já pode colocar as lentes e dizer: então você é do outro lado, né? Eu sei quais são os dois aí. Nós não estamos olhando para lado nenhum, a não ser para esse lado. E o lado que cair aqui, é problema dele. Aquele que também não cair aqui, problema dele também. O meu compromisso dessa igreja é com a palavra de Deus. Agrade a quem agradar, doa a quem doer, deste lado, daquele lado e lado que for. Estou nada preocupado com o lado. E nós como igreja também não. Estamos preocupados em ouvir a palavra. Veja e discina a espiritualidade antagônica da palavra, porque ela é antagônica ao que está por aí. Vamos rapidamente olhar aqui então o que esse texto diz. Há muito aqui, há muito, mas vamos pincelar e que Deus norteie o nosso coração hoje e nos anos à frente, porque eu creio que a batalha vai se acirrar mais e mais no que tange mantermos-nos na ortodoxia bíblica, naquilo que a palavra de Deus diz. Discerna então, meu irmão, essa espiritualidade antagônica da palavra diante do mundo. O que nós encontramos aqui, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. Paulo está na prisão, é uma das cartas da prisão. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, sua viagem missionária, e está localizada hoje no que seria a Turquia, na antiga Ásia Menor. Paulo está preso em Roma, escreve a igreja em Éfeso. Há problemas ali e Paulo precisa corrigir, e Paulo parte para enfrentar o antagonismo, colocando certas coisas. A carta não é simplesmente uma atitude de camaradas cristãos, mas é para ensinar e corrigir questões. E Paulo escreve então esta carta. O que nós encontramos aqui, coisas tremendas, coisas tremendas. Nós encontramos aqui a condição de morto. Você me ouviu? Eu disse condição de morto. Eu não disse condição com uma pequena enfermidade. Eu não disse condição com enfermidade grave. Eu não disse condição de coma, uma UTI. Eu disse morto. É o que nós encontramos aqui. A condição do ser humano, segundo as palavras do apóstolo Paulo, é de morto. Morto. Estão andando por aí, estão correndo, indo e vindo, fazendo, mas estão mortos. Simplesmente mortos. Não estão um pouquinho doentes, não estão também nem mesmo bem doentes, não estão em coma, estão mortos. Os sinais vitais acabaram. Do ponto de vista espiritual, é o que ele declara já no verso 1. Todos nós, ou todos estão mortos em delitos e pecados, em transgressões e pecados. E ele vai dizer aos cristãos que agora já não estão mais mortos, ele diz o quê? Anteriormente, isto é, antes do nosso encontro com Cristo, todos nós igualmente estávamos mortos. Não há privilegiados. Eu acho que eu sou cristão porque eu não estava morto. Não. Todos nós estávamos. Todo ser humano entregue a si mesmo está morto. Não é que ele está fracassado na justiça econômica, e nem de gênero, nem de etnia. Ele está morto, não simplesmente fracassado em justiças sociais. A condição do ser humano, diz aqui o apóstolo Paulo, a palavra, é a mais crítica possível. Você consegue pensar numa situação mais crítica do que esta? Morto, não tem mais esperança, acabou, se foi. O ser humano é aqui então declarado o quê? Mortos em transgressões e pecados, seguindo os desejos da carne
E desejos da carne aqui no Novo Testamento, precisamos sempre interpretar a palavra carne, não é a dimensão física do ser humano, aquela que o hospital cuida muito bem. Carne aqui é a tendência humana para correr autônomo de Deus e fazer seus próprios desejos e pensamentos, como ele coloca aqui. Na verdade é uma dimensão espiritual. Enfim, ele diz que todos estão então mortos em pecados, delitos, isto é, condenados, estão rompidos com Deus, estão impotentes diante da justiça e santidade de Deus, mortos. Mas você diria, eles estão vivos. Mortos em que sentido? Mortos porque estão sem vida com Deus. Esse é o estado do ser humano. Se você está em Cristo, esse era o seu estado. Será que você consegue dimensionar? Você não vai apreciar como deve aquilatar no verdadeiro valor a obra de Cristo, a pessoa de Cristo na sua vida, se você não entender quem você era anteriormente. Se é o seu caso, eu espero que seja. E se não é de alguém aqui nesta manhã, que você possa pelo Espírito Santo abrir os olhos e ver sua condição e entender o que Deus tem para você nesse texto, porque só aqui, só nesse texto há uma solução, uma resposta para você nesta manhã. Mas enfim, essa condição de morto, isto é, sem vida com Deus, rompidos com Deus, condenados com Deus, e então como mortos, impotentes. Morto não mexe a si mesmo. Eu morri, tomei consciência de que eu morri, então eu vou fazer alguma coisa para eu voltar à vida de novo. Essa dimensão não existe na metáfora de morte aqui, e na morte, na realidade da morte espiritual. Condição de morto, isso corre contra as ciências humanas que estão por aí com grande força, e você pode pensar nos diversos ramos dela. Todas elas vão dizer que não é assim, que o ser humano não estaria morto espiritualmente, morto para Deus, e aí tentam trabalhar o ser humano com uma outra abordagem consequentemente. E mais, não somente a condição de morto é nos dada aqui, é estabelecida aqui nessa espiritualidade que o apóstolo Paulo coloca, mas vamos ver também que o amor de Deus é essencial. O amor de Deus é essencial. Deus é amor. É nos dito 2 vezes na primeira carta do apóstolo João na palavra. Deus é amor. Ele é amor em essência. Não é que Deus tem amor. Deus é amor. O amor é nele, ele é. E Deus sempre foi amor. Antes do mundo existir, antes do universo existir, antes da humanidade existir, Deus já era amor. Se pudermos usar tempos de verbo para aplicar a Deus, que é o criador do tempo, Deus sempre foi amor e sempre será. Isso é basilar. E aí precisamos ver nesse texto que é esse amor que faz toda a diferença. Quando ele se volta para nós. O primordial então é o amor de Deus. Lembre-se sempre disto. O primordial é o amor de Deus e não o amor do ser humano por Deus. A Bíblia ensina-nos a amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é basilar na transformação do crente. Mas não é a qualidade do meu amor por Deus que é essencial diante desse quadro de morto. E nem mesmo para eu viver com Deus. Não é a qualidade do meu amor por Deus, mas a qualidade, a essência do amor que Ele é. Por isso, a nossa dependência é do amor de Deus e não do nosso amor por Deus. Ele haverá de ser a luta na nossa vida, aprendermos a amar a Deus, mas o nosso descanso, a nossa segurança está em conhecer,
saber e crer no amor de Deus e não no nosso amor por Ele. Quando nós invertermos isso, vamos entrar em problemas seríssimos. O amor de Deus é essencial. Todavia, Deus, que é grande em misericórdia, diz aqui o verso 4, pelo seu rico amor com que nos amou. Esse grande amor, ele diz, esse grande amor com que nos amou. O amor de Deus é que é essencial. O quadro não foca no ser humano. O quadro foca em Deus, particularmente no Deus de todo o amor. E mais, nesse texto, na espiritualidade antagônica para o mundo, para o progressismo, nós discernimos não somente que a condição do ser humano é de morto, não somente que o amor de Deus é que é essencial, mas também a necessidade é do que? De salvação. Você ouviu? Salvação, um termo que nós usamos no ambiente da fé, corriqueiramente nós perdemos de vista, paramos de sentir o peso dessa palavra. Necessidade é de salvação. A maior ilustração que eu conheço de salvação, mais vívida, foi 2 vezes que eu vi alguém morrendo afogado e ser retirado daquela condição por salva-vidas. O sujeito ia perecer em pouco instante. E ele já tinha esgotado todas as possibilidades de salvar-se a si mesmo. Ou alguém intervia, ou ele morria. E alguém capaz interviu e morreu. Viu o sujeito deitado na praia, quase desacordado. E agora, um segundo tempo da salvação, salva-vidas preparados, tirando água de dentro dele. Salvação, é esse o termo. Pela graça vocês são salvos, diz o verso 5. Essa é a palavra, salvos. E o verso 8 vai nos dizer o quê? Nós somos salvos, sim, pela graça, por meio da fé, mas nós somos salvos. A questão é salvação. Qual é o problema do ser humano? Ou melhor, qual é a necessidade do ser humano? A necessidade é de salvação. O ser humano não está precisando de um aperfeiçoamento. Ele é uma pessoa boa, precisa apenas ser um pouquinho melhor encaminhado. Podemos talvez criar cidadãos que socialmente navegam um pouco melhor, sim, mas o problema real é muito mais profundo. Está morto, ele precisa de salvação. Alguém que possa operar uma salvação que nada mais pode fazer, porque o estado de morto ninguém mais pode fazer. Então não é uma questão de aperfeiçoamento. A questão do ser humano não é ir mais para a escola, não é ler mais livros. A questão do ser humano não é um problema econômico. Se ele simplesmente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, ele não faria o que ele faz, ele não estaria aí nesses caminhos. Não é isto. Não é que o ser humano precisa se conhecer melhor, ele precisa um pouquinho mais de psicologia e terapia para que ele possa se descobrir. Não, ele precisa de salvação. E aí você percebe como isso é antagônico. O ser humano precisa de salvação. Não é uma questão de ele conhecer Deus. O que o ser humano precisa é apenas evoluir no conhecimento de Deus, e ele então galgar novos patamares. Essa é a solução. Não, ele precisa de salvação. Ele precisa ser conhecido por Deus. É o que o texto nos fala. Deus age. Isto não vem de vocês. Isto não vem de vocês. Do que ele está falando? A palavra-chave aí é isto. Na nossa língua nós trabalhamos sempre com feminino e masculino. Mas em algumas línguas, como no caso do grego antigo, além do feminino e masculino, tem o neutro. O neutro. A palavra fé, aqui no verso 8, é feminino. A palavra graça é feminino. E quando vem depois isto, está no neutro. Então não é especificamente sobre a fé, inclui também. Não é especificamente sobre a graça, inclui também. Isto é esta obra de salvação.
Isto não vem de vocês, é dádiva de Deus. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Não é uma questão ontológica, isto é, nós precisamos então entender mais o ser de Deus para acertarmos a nossa situação. E como fazem as religiões orientais de visão panteísta, tem todo tipo de proposta e esforço e técnicas para se integrar ao todo. No sentido budista ortodoxo, que Buda ensinou, depois tem aí o budismo popular com suas variações, distorções, mas o budismo, como Buda propôs, não havia ideia de divindade, havia um si todo metafísico, essa coisa aí metafísica, e nós estamos em individualidades, precisamos voltar para esse todo, e a individualidade, a minha existência individual precisa desaparecer, se esvaecer nesse todo, por isso as técnicas, os esforços e até a reencarnação. Já na visão hinduísta, do qual ele veio, de onde ele bebeu para fundar as suas próprias ideias, já o Brahma, o todo é um Deus, é uma divindade, é o panteísmo. Então essa ideia de você de alguma forma ir para uma evolução ontológica do ser de Deus, de integrar-se ao ser de Deus, e muito da espiritualidade progressista cristã tem um enfoque parecido de salvação por um caminho de conhecer a Deus, conhecer o seu de Deus, se integrar mais essa ontologia de Deus. Não. Quando nós encontramos aqui nesse texto a espiritualidade, fala que estamos mortos e fala que estamos mortos em transgressões. O nosso problema não é conhecer Deus, o nosso problema é que estamos na contramão, rompidos, condenados diante de Deus, moralmente falidos. E por isso que há uma cruz. Os outros problemas humanos, e existem, emocionais, existenciais, são decorrentes, são consequências deste rompimento com Deus, que é ético, que é moral. Sou pecador, sou culpado, não sou bom, não estou precisando uma melhora, não estou precisando uma evolução, me mostra o caminho, eu vou fazer a minha evolução espiritual. Não, estou morto porque eu não tenho vida com Deus, estou rompido, sou pecador, sou condenado. Eu preciso de salvação, eu preciso ser resgatado da morte espiritual, da morte de não ter vida com Deus, não poder ter. Por isso eu preciso passar por aquilo que é chamado de justificação. E aí entra o conceito da graça, porque é Deus nos dando a justificação que nós não merecemos, não podemos ter, porque somos culpados em nós mesmos. E eu preciso de salvação, eu preciso ser resgatado da morte, eu preciso ser justificado, então eu preciso de um Salvador, eu preciso de um justificador. Por isso que a expressão em Cristo aqui aparece diversas vezes. Em Cristo, tudo isto é em Cristo, em Cristo. Se não há a pessoa, a vida e a morte e a ressurreição de Cristo, não há nada disto, não há salvação. Permaneço morto. Discirna a espiritualidade antagônica da palavra, rejeite qualquer contaminaçãozinha que é o mais comum, porque tudo começa com um pequeno passo. Dificilmente um erro, uma heresia, uma distorção vem 100%, vai entrando aos poucos. Fala bem, é uma igreja grande, ou é bom de internet, é livro daqui e dali. Cuidado, discirna. A necessidade é de salvação. Pessoas estão aí, quem sabe, pessoas com grande conhecimento na cultura, boas posições, estão mortos em delitos e pecados. É preciso salvação, é preciso urgentemente salvação. E se alguém aqui nesta manhã que não pode dizer com certeza, em Cristo eu estou salvo, que você possa entender, porque esse é o problema mais basilar da sua existência. E tudo mais decorre de se resolver essa questão. Mas é preciso discernir também que graça e fé são apenas meios. Isto mesmo, graça e fé. Vocês são salvos através da graça por meio da fé.
As graça e fé são apenas instrumentais. Lembre-se novamente que o amor de Deus existia na eternidade e sempre existirá. Graça não é amor. Graça é uma ação movida pelo amor. E a fé que nos é dada igualmente. Graça, que é a nossa justificação em Cristo, a justificação imerecida, por isso que é graciosa, é dada. Cristo morreu por mim, o justo pagou a minha injustiça para que então eu não devesse mais nada. Isso é graça, é dádiva de Deus em Cristo. Isto é feito porque Deus é amor. Mas graça tem a ver com justiça, justificação. E o amor já existia antes dessa necessidade. E o amor move-se, o amor de Deus move-se, não para nos dar graça, não para nos dar fé, mas para nos dar Cristo, por meio da graça, por meio da fé. A questão é, então, que graça e fé são apenas meios instrumentais. O ponto é que nós precisamos de Cristo, cerne é Cristo, e central em Cristo é o Cristo que vai à cruz e morre na cruz. Nós celebramos Natal, mas se o Natal tem realmente algum significado profundo, o tem, porque esse bebê veio para ir à cruz e foi. Cristo ressuscitou, mas se isto tem algum significado e relevância para mim que estou morto, só tem essa relevância se o Cristo crucificado primeiro morreu por mim. Aí a ressurreição dele pode ser minha também, e é uma bênção para mim, essa grande esperança, a maior de todas. Mas se não há um Cristo crucificado, a ressurreição dele é apenas uma exibição espetacular do poder de Deus, fazendo algo que nem a melhor das ciências humanas não pode fazer, a melhor das medicinas não pode fazer. Mas me deixa no meu estado, culpado e morto, porque não há um Salvador, não há salvação, não há justificação para mim. Como posso eu ser participante da bênção da ressurreição? Graça e fé são apenas meios, o cerne é Cristo. A graça em si não me concede nada, ela apenas me viabiliza tudo em Cristo, em Cristo. A fé também não faz nada, mas é apenas o receber da dádiva em Cristo. Então, muito cuidado para o falar na fé, o falar em espiritualidade, até em graça, que é de uma forma sutil, ou quem sabe aberta, desligado de Cristo em vida e morte, ressurreição, e particularmente em morte justificadora. Eu fico atento, me canso até entre crentes sobre o falar de Deus no genérico. Deus isto, Deus aquilo. E é o Deus que está na boca das pessoas, igualmente fora da igreja. O Deus genérico. Nós cremos num Deus que só é conhecido através de Jesus Cristo. O Deus que é revelado em Cristo. O cerne é Cristo. Em Cristo. Em Cristo é a expressão insistente no texto. O foco e o poder não estão na fé e na graça, mas em Cristo. O foco e o poder não estão na fé e na graça, mas em Cristo. A necessidade primordial não é mais graça e mais fé. Sim, mais fé é algo que devemos aprender, buscar, crescer na graça, sim, mas tudo isto porque nós precisamos mais de Cristo, e não porque precisamos de mais graça e mais fé em si. Graça e fé são apenas meios. A parte de Cristo, da sua vida e obra, nada somos.
Então destina a espiritualidade antagônica da bíblica, lembrando que vida somente em Cristo. Vida somente em Cristo. Estamos mortos em pecados e delitos, transgressões. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, diz o texto no verso 5. E diz que nos ressuscitou com Cristo no verso 6 e nos fez assentar nos lugares celestiais. Você entende isso aqui? Nós não estamos lá. Como é que ele diz isto? Posicionalmente, meu irmão, Cristo já está lá e eu estou nele. E aquilo que será meu vou experimentar na eternidade, já é meu hoje. Porque o meu Salvador já está lá por mim. Sou vivo. Nos deu vida em Cristo. Saímos do estado de mortos. Por quê? Porque nós nos melhoramos, não porque Deus veio. É em Cristo. Em graça e misericórdia. Pela fé. E Ele então me deu vida. Louvado seja Deus por isso. Eu não poderia, mas Deus fez. Vida somente em Cristo. É preciso uma ressurreição, assim como uma morte. Não haveria essa vida sem Cristo, e Cristo crucificado por mim, e Cristo ressurreto. Eu já falei sobre a irrelevância de uma ressurreição sem a morte de Cristo por mim. Seria espetacular, mas não teria nenhuma serventia para mim. Mas também um Salvador que morresse na cruz por mim e no túmulo ficasse, seria um equivocado que nada poderia fazer por mim. Seria um como eu, bem intencionado, quem sabe, muito bem intencionado. Vou me dar pela humanidade na morte da cruz e ficar na sepultura como eu vou ficar se ficar entregue a mim mesmo. É preciso a morte de Cristo e é preciso a ressurreição dele. Na morte dele, eu sou justificado. Ele morreu por mim. E então a justiça de Deus foi feita nele por mim. E por isso a minha culpa foi expiada. E eu sou justo diante de Deus em Cristo, porque ele morreu por mim. Mas agora também, não somente estou justificado, mas eu nasço para uma nova vida. Estou vivo, nos deu vida em Cristo. Cristo ressurreto nos fez ressuscitar em Cristo, nos colocar nos lugares celestiais. Esta nova vida que eu não tinha, eu estava morto em pecados e delitos. Somente Cristo é a ressurreição. Estava numa consulta com um médico recentemente. Se aposentou de uma carreira de décadas de professor de medicina na Unicamp. E ele sempre gosta de conversar alguns assuntos comigo. E entrei na sala dele e logo ele me falou que a paciente que saiu dali pouco antes de mim havia perdido o marido, não sei se alguns dias atrás, alguma coisa recente. E que ela falou de como foi uma experiência espiritual muito grande com esse marido, e como ainda tem evidências muito fortes da presença do espírito dele na casa. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço com a minha consulta agora? Minha esposa estava no carro esperando. Essa mulher contou essa história interessante para ele, fez atrasar a minha entrada. Eu tinha outro compromisso. Deixa isso para lá. Mostra o exame e diz: doutor, o que o senhor tem para me dizer aqui? Ou eu vou entrar num negócio comprido aqui. Bem, pensei, vou dizer algumas palavras-chave para ele. Como é que ela sabe e você sabe que essas experiências são reais? Ele tinha me dito que a pessoa era oriental. Eu falei, provavelmente ele é budista. E há uma linha do budismo que crê que o espírito fica na casa por um número de dias. É uma crença deles. Mas sabe, vou entrar muito por aí não. Deixa me dizer algo para a minha vida. Há duas coisas que nós não encontramos em lugar nenhum.
Um Cristo crucificado e um Cristo ressurreto. Você pode vasculhar livros de filosofia da religião, você pode vasculhar todos os gurus, você pode vasculhar todas as religiões do mundo. Não há uma cruz e uma ressurreição. E mais, essas duas coisas não é que eu sinto, são relatos objetivos na palavra de Deus. Todo relato objetivo nos dá a vantagem de podermos examiná-los e prová-los se são verídicos, ou provar que eles são incoerentes e não são reais. Independente do meu sentir, eu sei que Cristo morreu numa cruz num dia e numa hora, e eu sei que num dia e numa hora ele rompeu com a morte. E isso é debatido na história. Há livros abundantes, pensadores de primeira linha, há histórias interessantíssimas, inclusive daqueles que começaram pesquisando para desprovar ou cancelar essa ideia e acabaram abraçando, mas enfim, está aí. Não é uma coisa subjetiva de alguém que diz: Buda disse que ele chegou a nirvana, atingiu nirvana, o estado maior da evolução espiritual. Ele disse que sentiu. É uma coisa intimista dele. Não tenho como eu fazer um exame objetivo dessa verdade. Mas não é assim a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Enfim, Cristo morreu por nós, porque estávamos mortos. E Cristo ressuscitou. E por isso Ele pode nos dar vida. Vida com Deus para sempre. Discirna a espiritualidade antagônica da palavra, meu irmão. E discirna este fato: a transformação é inevitável. Se há vida com Cristo, a transformação minha é inevitável. Não transformação no que uma ideologia pode fazer, não transformação no que uma terapia, um esforço pedagógico pode fazer comigo. Não. Algumas coisas que podem fazer comigo, mas não é isto aqui. Não é dar vida, não é tirar da morte. É uma transformação inevitável, profunda e radical, de morto para a vida, algo que nada mais pode me dar. E é lamentável quando as pessoas estão sentindo as consequências do fato de estarem mortos para a vida com Deus e estão pensando que esses recursos humanos podem dar, estão gastando tempo com isto, buscando ali aquilo que não pode ser achado ali. E nas religiões também não vou encontrar isto. Na verdade, eu morro com Cristo, porque Ele morreu por mim, morreu no meu lugar. E eu nasço com Cristo, é o que o texto diz aqui. É o que o texto diz. Eu nasço com Cristo, nele experimentei essa ressurreição, nos deu vida com Cristo, e a transformação é inevitável. O que o verso 10 diz? Porque nós somos feitura suas, criação de Deus. E a palavra aqui inclusive não é mera criação, mas uma obra de arte. Mas isto aqui nós temos que entender que Paulo está se referindo no pensamento dele, essa verdade é muito maior. Sim, chega a minha vida, a nova vida, o ressuscitar em Cristo. Mas não pense isso numa individualidade, porque o que Paulo vai dizer sobre criação é que aquilo que acontece na minha vida, na verdade, é parte de um grande projeto de Deus. A nova criação. Houve a primeira criação que fracassou. Adão e Eva, e nós com eles, fracassamos. E agora em Cristo, Deus está reconstruindo a nova criação, que vai dar na nova terra e novo céu, que não vai ser feito por ideologia nenhuma humana, a parte de Cristo, e muito menos com um Cristo que vem servir a ideologia. Eu sou nova criação, sim, em mim, mas junto com o grande projeto de Deus em Cristo, que haveremos de conhecer na totalidade ainda, na forma do reino de Deus pleno entre nós. Sou parte da nova terra e dos novos céus. O texto diz: vocês são salvos através da graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom, é dádiva de Deus, é graça então e misericórdia do amor de Deus. E é assim para que ninguém se glorie. Isto é, estamos mortos,
Se eu me torno vivo é porque Deus me tornou vivo, não é porque eu sou melhorzinho. Sabe, eu estou aqui nesta manhã, inclusive eu sou um pastor, não sou um crente somente, mas também sou pastor, tenho isso adicionado à minha vida. Sabe por quê? Porque eu não sou igual aquele camarada lá, que está naquela casa, naquela outra lá, aquele que trabalha comigo. Eu sou uma pessoa que entendi, sabe como é que é? Quis ser melhor, busquei um caminho do bem. Meu irmão, meu coração é um coração morto, à parte de Cristo. Eu estou aqui pelo amor de Deus, em Cristo. E agora, então, não posso me gloriar na minha salvação, no meu ressuscitar em Cristo, não há glória minha. Não é porque eu sou melhor que o outro ali, que está morto. É por causa do amor de Deus manifestado em graça na minha vida. Não tem mérito meu. Por que não poderia ter? Como é que um morto pode ter mérito? E agora, então, vivificado em Cristo, tem uma nova vida, que as consequências são as boas obras. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Sou transformado. As boas obras são inevitáveis, elas são inerentes a mim agora. E quando não há essas boas obras, ou há obras que não são boas, é coisa estranha na minha vida. E se torna um problema que precisa ser eliminado. Fica ali como um alimento que não pode ser digerido pelo corpo e fica no estômago. Todo tipo de mal-estar vem até que expurgo aquilo. Na confissão, na graça de Deus, não porque eu deixo de ser a nova vida, mas é que é estranho a mim aquilo. Enfim, as boas obras se seguem. As boas obras morais, sim. Minhas atitudes, comportamentos morais, sim. Meus compromissos com Deus, sim. Igreja, viver a fé, a palavra, a oração. E poderemos continuar essa lista de boas obras. Porque Cristo está em mim. Uma nova vida, é inevitável, é inerente a mim. As boas obras nascem, os frutos vêm da árvore, não tem como segurar, é consequência natural. O perseguir as boas obras para a glória de Deus, não para a minha glória, porque se há alguma boa obra em mim, é porque Deus é em Cristo, que morreu por mim, me ressuscitou, me deu vida. E agora as boas obras é fruto dessa obra dele, desta nova vida dele em mim, e não porque agora então fui vivificado em Cristo e agora eu vou sair nas minhas qualidades para ser o melhor dos cidadãos, o melhor dos crentes, dos meus esforços e méritos. Não, continuo carecendo do amor de Deus manifestado em graça em Cristo Jesus. Somos criados por Deus ou recriados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Meu irmão, minha irmã, de tudo que você possa ouvir, nunca se esqueça dessa espiritualidade bíblica. É antagônica à tendência ao andar da carruagem que está no mundo e que atinge boa parte do mundo evangélico, igrejas, pastores. Cuidado. Mas, ao você ficar atento, meu irmão, minha irmã, o que o mundo está falando, e até muito que está contaminado no progressismo, da espiritualidade progressista cristã, você encontra em outros lugares, entendeu? Em outros pensamentos. Mas isso daqui, você encontra somente no Evangelho de Jesus Cristo. Não perca isso. É o tesouro de Deus, que não se acha em nenhum outro lugar. Que Deus possa afirmar você, eu, nossa igreja, nas verdades das Escrituras, sempre. Vamos orar na presença do Senhor em oração.